A partir de 1º de janeiro vai ser dada a largada oficial para a movimentação dos pré-candidatos rumo às eleições municipais. Partidos que antes saíam com larga vantagem sobre seus adversários têm perdido apoio e alguns com grande base se mantêm em meio a polêmicas e fusões. Para analisar o momento político a ser vivido e falar das perspectivas para 2024, eu converso agora com o cientista político Robert Bandeira. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, professor, qual a expectativa 2024, um ano eleitoral, alguns meses antes da eleição se vive uma pré-campanha, depois uma campanha de fato. O que esperar? Quais os impactos? De que forma as pessoas devem perceber a influência do processo eleitoral no cotidiano? O que é importante a gente observar é que uma eleição resulta, quando a gente finaliza uma eleição, resulta em um governo, em uma formação de governo. O que a gente pode pegar dessa eleição municipal agora, é até algo que é bem atípico, é que nós já começamos a corrida eleitoral mesmo em 2023. Outro fato atípico é que a gente tem o candidato à reeleição, né, no caso o prefeito Dr. Pessoa atual, com baixa intenção de votos, né, ou seja, se a gente considerar as pesquisas que já foram feitas até agora. Então a gente tem 2 pontos novos. Um ponto é que a eleição começa de forma atípica, um ano bem antes mesmo de 2024, e o candidato que está buscando a reeleição, ele está bem abaixo das expectativas de acordo com as pesquisas. Por ser um ano ímpar, em que não tem eleição, o ano de 2023 realmente chamou a atenção. Muitas pautas na seara eleitoral, muitas conjecturas começaram a ser construídas, e isso agora reflete em 2024. Sim. 2023, ele traz algo que é uma disputa de discurso, ou de retórica, ou de narrativa, como as pessoas costumam colocar. Por quê? A narrativa que a gente escuta, principalmente nos meios de comunicação, aí eu coloco também as redes sociais, é a narrativa da crise. Então, lógico, aqueles que são adversários do atual prefeito, eles vão se municiar desse discurso, dessa narrativa. Quanto mais essa narrativa ela estiver forte, melhor para quem está na oposição. Então a oposição aproveita essa oportunidade para ganhar um espaço perante a opinião pública. Correto. Quem consegue, na disputa dessa opinião, ser aquele que consegue pautar o discurso, ele consegue sair na frente. Aproveitando as fragilidades, um momento de crise, exatamente para fazer crescer até outros nomes. Alguns nomes, enquanto pré-candidatos, aproveitaram essa onda para ganhar visibilidade. Correto. É um momento que a gente pode chamar de bastante fértil, até para aquele candidato ou aquela candidata que nunca concorreu nem a vereador e nem a prefeito. Ou seja, pode surgir nesse momento também, esse momento ele é propício para surgir também o que nós chamamos de forasteiros, né? Ou seja, entre aspas, né, aqueles novos na política, mas também reforça a oposição, porque a gente não pode deixar de fora de analisar no nosso raciocínio a força do capital político. A força do capital político ele é muito interessante. Quem está assistindo a gente, o que é esse capital político? É toda uma história dentro da política que você vai criando, né? Projetos aprovados, atuação, isso também conta. Nomes que são mais experientes e conhecidos pela população, até porque já andaram mais, isso Sim. também pesa. Pesa bastante. E uma coisa que pesa em relação a nomes, né, e isso tem se demonstrado em algumas pesquisas, são nomes na esfera federal ou nacional que apoiam outras pessoas, né? Então, quando a gente observa pesquisa, quando fulano apoia cicrano, né, a gente consegue observar que esse apoio vindo de fora, ou seja, nacional, isso resquício até da eleição de 2022, a gente consegue observar, por exemplo, a proeminência de alguns candidatos. Por exemplo, em algumas pesquisas que foram feitas, realizadas e foram divulgadas, colocam, por exemplo, Silvio Mendes com apoio de Ciro Nogueira e Bolsonaro. Sim, associação. Uma associação. Quando você associa isso, o eleitor tende
a dizer que vota menos nessa pessoa, ou seja, no Silvio, por conta das pesquisas. Quando você associa o Rafael Fonteles e Lula ao Fábio Novo, você consegue que ele está mais à frente. Quando você retira esses nomes, você consegue observar que o Silvio está na frente. Mas ainda há uma diferença pequena, ou seja, o que estava ainda na eleição passada de 2022, principalmente para presidente e aqui mesmo do governo, a gente consegue observar que essas forças podem ter uma interferência grande para a decisão municipal. Quer dizer, o eleitor ele pode ter a disposição de votar para prefeito em um candidato que ele não conhece tanto, por afinidade que ele tem, por exemplo, com o presidente da República ou pela aversão que ele tem ao ex-presidente. Correto. Inicialmente a gente coloca isso, eu estou falando na questão de você associar um discurso, aquilo que eu falei anteriormente, de quem tem o poder de pautar o discurso consegue vencer. Mas aí nessa é uma luta, é uma disputa de associar esses nomes, é uma disputa, ou seja, de dizer, por exemplo, como o Bolsonaro perdeu e ele perdeu aqui em Teresina, perdeu no Piauí, você associa ao nome, por exemplo, do Silvio, que de fato realmente era candidato a governo do lado dele e do Ciro Nogueira. Então você faz isso para que você relembre o pleito passado e tente, é bom tentar observar, tente transferir aquele sentimento para esse sentimento agora. Bom, professor, no caso, o ano de 2023, ele despertou esse debate político só entre aquelas pessoas que têm já alguma ligação com a política, seja porque são políticos de fato, porque gostam, ou só acredita que foi um debate mais amplo, que envolveu a sociedade, as pessoas realmente tiveram presença nesse debate de uma forma mais ampla? Essa pergunta foi bem interessante, porque o atípico que a gente teve de começar em 2023, ela se deu primeiramente com a percepção da sociedade. Se você liga a rádio todos os dias pela manhã, por exemplo, você liga o noticiário, ou você está na rede social ou num site, você vê constantes críticas, por exemplo, à gestão municipal, né? Então, essas críticas não são apenas dos noticiários, mas refletem diretamente a uma participação que a sociedade cada vez tem mais a esses meios. É uma forma factível de captar o sentimento das pessoas. Muito bom, porque é aquela pessoa que está ligando para a rádio pela manhã, que ela reclama de um sinal, de um buraco, de uma rua que precisava estar asfaltada, de medicamento. Ou seja, essa sensação ela é capturada também pelos meios midiáticos. Lógico que isso movimenta. Esse movimento ele vai para a esfera não só da mídia, não só da sociedade de uma forma geral, mas dentro dessa sociedade, partidos que são organizados observam esse movimento e conseguem se organizar em cima desse discurso. Isso a gente consegue observar que é uma oportunidade. Então você abre uma oportunidade. Ao abrir essa oportunidade, para quem? Para novos atores, para atores, por exemplo, da oposição, e esses atores da oposição e esses novos atores vão entrar municiados com esse discurso. Bom, nós estamos aqui partindo do princípio que o atual prefeito de Teresina, ele tem mais reprovação, rejeição, do que aprovação ou aceitação. É possível reverter? Até que medida é possível transformar esse cenário negativo e capitalizar de volta em chances reais do prefeito ser reeleito? É bom a gente deixar claro que a reprovação do prefeito atual, ela se dá a partir de pesquisas, né? Então é interessante que a gente diga isso para quem está escutando a gente e assistindo a gente, porque não é algo do nada, né? Mas são diversas captações de pesquisas que demonstram isso. Pode reverter isso? Ou seja, se a gente observar para as pesquisas, nessas pesquisas de intenção, a gente não consegue ver o atual prefeito em nenhum momento, por exemplo, acima de 10%. Né? Então, dizer que não, eu não poderia dizer isso porque eu não posso prever o futuro, mas é muito difícil. Mas a história mostra que geralmente é irreversível. A história demonstra que candidatos que estão nesse momento, na situação que ele está, dificilmente vão chegar
a menos de um ganhar a ano de eleição. É muito complicado. A não ser que exista um fato muito novo e esse fato novo ele consiga apagar todo esse discurso e toda essa retórica. Aquilo que eu coloquei, se ele conseguir virar o jogo dessa questão desse discurso, porém, pela experiência de análise que eu tenho observado, não só eu, mas outros cientistas políticos também têm trabalhado, é bastante difícil. Não é impossível, mas é bastante difícil. Certo. E isso, de alguma forma, gera uma lacuna na política. E nós estamos falando do atual prefeito que detém o controle da máquina pública, que tem uma influência direta no processo. Quem poderia ocupar ou se valer dessa força da estrutura da prefeitura? Isso é bem interessante a gente notar também. Por exemplo, ele está com uma máquina, independentemente se fosse o doutor Pessoa ou outra pessoa nesse momento, está com a máquina pública na mão. Mas nessa situação, os partidos que se colocam, digamos assim, favoráveis à gestão, não necessariamente serão os mesmos partidos que vão se colocar favoráveis à eleição. Por quê? Porque, principalmente quem é candidato a vereador, ele quer, entre aspas, surfar uma onda de popularidade. Então, como é que ele vai surfar uma onda de popularidade ao lado de uma pessoa impopular? Mas por que ele está no governo? Porque o governo tem a máquina pública. Mas na hora que chegar o momento de descompatibilizar, ou mesmo de ir à luta, à corrida eleitoral, a gente vai observar, anotem aí, a gente vai observar várias mudanças, né? Talvez até uma das estratégias que o atual prefeito possa utilizar é até mudar de partido, né? Bom, quer dizer, aliados que hoje estão com o prefeito podem não estar de fato na eleição. Correto. Resumo seria isso. Correto, porque aquilo, repetindo, quem é que vai ficar do lado de uma pessoa impopular? Ou seja, você quer ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, eu preciso de popularidade. No caso, o candidato a vereador. A vereador, principalmente. Essa associação é direta, é importante o candidato a vereador ter um majoritário forte, competitivo, e o majoritário ter uma base de vereadores também trabalhando para ele? Correto. Às vezes quem está em casa não entende bem o processo eleitoral, mas isso se dá no bairro, dentro do bairro, esse bairro ele é totalmente setorizado, ali tem várias pessoas que votam em vereador A, vereador B, e esses vereadores eles vão agregando esses votos. Ao passo que o vereador vai agregando o voto para si, ele leva também o nome do seu candidato majoritário. E ali, ou seja, são centenas de candidatos a vereador e eles estão pedindo voto para uma só pessoa, duas ou três. Olha então, só. O vereador ele é uma peça-chave na eleição de um prefeito ou de uma prefeita. Pela presença desse candidato nas comunidades, até nos lugares mais distantes, sempre vai haver uma voz relacionada àquela candidatura. Tanto ele leva seu próprio nome enquanto candidato ou candidata, né, vereador, vereadora, mas como também é que abre a porta para esse candidato majoritário, para o candidato a prefeito, ou seja, é onde ele vai, por exemplo, para quem está assistindo a gente, é uma liderança que está em um bairro de Teresina, que vai fazer uma reunião, porque esse vereador tem uma ligação muito forte com essa pessoa e o vereador por si só também tem a relação direta com esse candidato a prefeito, ou seja, ele abre a porta para a comunidade. Interessante. E somado ao fato do prefeito não estar associado ao governador, ao presidente, isso também pesa negativamente. As pesquisas recentes têm demonstrado, quando se pergunta, e é de uma forma estipulada, né, ou estimulada, você estimula o eleitor a responder. Você votaria hoje, por exemplo, em Silvio Mendes, que é apoiado por Ciro e Bolsonaro, ou você votaria hoje em Fábio Novo, que é apoiado por Lula e Rafael Fonteles, por exemplo? Nessa resposta, o eleitor, quando é estimulado a responder dessa forma, ele tem resgatado a memória da eleição de 2022 para presidente. Ou seja, ele vota menos em Silvio e mais em Fábio Novo, quando é perguntado dessa maneira. Mas nesse tipo de pergunta não tem como encaixar, por exemplo, o prefeito doutor Pessoa. Associar ele a governador, a presidente ou a ex-presidente, ele acaba que isolado, digamos assim, nesse tipo de avaliação.
Sim, ele acaba isolado, mas se a gente fizesse uma pergunta também dessa forma, se a gente voltar ao passado, né, ele não apoiou o atual presidente. Né? Então, ou seja, quando você trabalha essa relação, você pode trabalhar ele também enquanto oposição, lembrando de 2022. Aí isso é interessante. Por quê? Porque foi um momento memorável aqui para o Estado e na questão de números. Né? Você pode observar que o Piauí foi um estado que deu muito votos, por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores, tanto para Rafael Fonteles em primeiro turno, quanto para o Lula. Ou seja, se a gente pegar, você tem uma ideia, eu fiz uma análise assim que terminou a eleição de 2022, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por muito pouco, 33 municípios foi onde o Silvio Mendes ganhou. Ou seja, nós temos 224 municípios. Isso, no universo 224. 224. Sendo que desses 30 municípios que o Silvio Mendes ganhou, foi bastante acirrado. Se você pega... Diferença pequena, no caso. Diferença muito pequena. Se você pega para presidente, ou seja, você vê o Lula hegemônico. Então, quando você faz essa pergunta para a população, e a população, ao colocar esses dois atores, e aí você faz uma coisa que é interessante, exclui o atual prefeito. Tanto é que quando a gente observa as pesquisas, ele não consegue atingir, de acordo com as pesquisas, 10%. Bom, professor, como é que o senhor analisa, agora no campo proporcional, a redução do número de partidos, a legislação que exige agora que o candidato para ser considerado eleito tenha pelo menos 10% do total do quociente naquela eleição, isso também deve trazer impactos e acirrar o pleito. Sim, isso, na verdade, nós chamamos isso como uma tentativa de diminuir ou acabar com a pulverização partidária. Ou seja, você tem vários partidos em um mandato, uma legislatura, e fica difícil de você governar sem você fazer conchavos, porque você precisa, para deixar mais claro para quem está em casa entender, o majoritário, o prefeito, por exemplo, ele precisa ter a maioria da casa, da Câmara dos Vereadores, para que ele aprove os seus projetos. Se ele não tem a maioria, ele vai ter que convidar parte de partidos que não estavam na corrida eleitoral com ele para participar do governo. Para isso, ele vai ter que negociar. Quanto mais partidos eu tenho, mais negociação eu vou ter que fazer. Isso. Quanto menos eu tenho, essa negociação ela vai diminuir. Ela vai fortalecer os partidos maiores, aqueles que têm mais votos, e ele vai, de certa forma, enfraquecer os partidos menores. Né? Então, a gente dá até uma forma, quando você traz os 10% do coeficiente eleitoral, é porque também reforça a representatividade pelo lado da sociedade. Às vezes, você vai ter uma pessoa que conseguiu, com poucos votos, chegar... Às vezes, uma votação irrisória em relação aos demais eleitos. E até o eleitor até se pergunta, o candidato que eu votei teve tantos mil votos. Aí o candidato que passou, que ganhou, não teve a metade do que eu votei, por exemplo. Eleito ou até suplente. Aí vem a questão. Essa questão de reduzir o número de partidos e criar essas barreiras que nós chamamos, né? A barreira, no caso, 10%, é para aumentar a representatividade e, ao mesmo tempo, diminuir essa pulverização partidária. Então, os pré-candidatos, eles devem ter essa preocupação de estar em uma chapa com uma estimativa de votação que realmente contemple todos esses critérios. Correto. Até uma questão de se preocupar, é uma estratégia. A eleição ela é um tabuleiro, é um jogo. E ali você tem que convidar atores, tem que se agregar atores que possam te ajudar a chegar àquele número de votos que você precisa. Nós trabalhamos no sistema proporcional para vereador. Então, quer dizer que não ganha quem tem mais votos, mas é o partido que tem mais votos, ele vai ter mais cadeiras. Mais cadeiras, perfeito. Então, para isso, só que eu tenho que atingir o coeficiente eleitoral. Para eu atingir o coeficiente eleitoral, eu preciso de votos. Então, eu tenho que selecionar pessoas que tenham lastro eleitoral. Porque se essas pessoas não têm um lastro eleitoral e eu tenho só um que tem, eu posso correr o risco de não conseguir se eleger. Eu pego aqui o exemplo de uma pessoa que foi muito bem votada, que vem aqui à minha memória, o delegado James Guerra. Perfeitamente. Que foi muito bem votado. E nem como suplente ficou, porque o partido não elegeu ninguém.
o partido não conseguiu... PSB, no caso, em 2020. Não conseguiu. Ou seja, naquele momento, ele teve bastante votos. Outras pessoas não tiveram tantos votos quanto ele, mas conseguiu por conta do sistema proporcional. Professor, agora abordando um pouco do aspecto estadual, tem-se aí um ano de governo Rafael Fonteles, é do Partido dos Trabalhadores, mas em alguma medida tem procurado colocar, impor, num bom sentido, um ritmo próprio de trabalho, de governo, de gestão, tem procurado conquistas, efetivar conquistas que ao longo dos últimos anos não foram possíveis. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano de Rafael Fonteles? O Rafael Fonteles, ele tem um perfil, talvez, jamais visto pelo piauiense ocupando a cadeira de governador, né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Ele trabalha muito com a questão de planejamento com evidências. Aí ele traz muito a questão da gestão. Olha agora, recentemente, né? A gente vai ver a questão de, desde 1900, não lembro aqui agora, né? Mas o porto era uma promessa, né? Ou seja, já tem a inauguração da primeira etapa. Já foi colocado até navio da Marinha para já estar lá próximo, você já está certo. É um primeiro passo. É um primeiro passo. Prática. Já está colocado, ou seja, quantos anos, décadas isso não se passou e está lá, né? Então, é algo que é diferente. A população ela não tem visto isso de uma forma, digamos assim, corriqueira, né? Na cadeira de governador. Gostaria, professor, que o senhor deixasse uma mensagem à população acerca do momento. É claro, a eleição mexe muito, é um debate que acaba suplantando outros. Até porque gestão pública não pode parar. Mas já que temos que conversar sobre o processo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Teresina, dos municípios também. Os municípios vão debater a eleição municipal, é uma eleição que mexe até com os laços mais próximos, né, entre as pessoas. Então, como lidar com esse momento, como realmente saber valorizar esse processo? Uma coisa muito importante na hora da eleição é a gente verificar o que a gente quer, né? Por exemplo, o que eu quero para a minha cidade? Então, o que você quer para a sua cidade? Ela está sendo colocada em prática naquele momento? Se sim, então seu candidato à vista é aquele que está no poder. Seu candidato a vereador é aquele que está no poder. Se não, ou seja, você vai ter que buscar um outro candidato para que você tente modificar aquilo. É importante que o eleitor e a eleitora que estão assistindo a gente possa fazer uma volta ao passado. Ou seja, o que é essa volta ao passado? Olhar para o retrovisor e observar o que foi feito de fato para a sua cidade na gestão atual. Então, para que eu possa tomar uma decisão, porque nós temos que tomar o seguinte cuidado de isso em todas as cidades do Brasil, ou qualquer tipo de eleição, sempre vão se utilizar de discursos. E muitas vezes o discurso ele pode apagar a realidade. Ou seja, o discurso ele pode ser tão bem feito que eu não consiga mais enxergar aquelas coisas que eu tanto criticava na minha cidade e elas realmente existem. Então, por isso é interessante eu sempre estar olhando para o retrovisor para que eu possa tomar uma decisão para o futuro. Os políticos, quando assumem determinadas articulações que às vezes são incoerentes com o que ele pregou no passado, eles usam esse argumento. Em política não se olha para o retrovisor, mas nesse caso o eleitor tem que olhar. O eleitor, para votar bem, tem que olhar para o retrovisor. Tem que olhar para o retrovisor e ainda digo mais, você tem que votar coerente. O que é votação, um ato de votar coerente? Eu vou votar no prefeito X, aí voto no vereador Y, que é inimigo do prefeito. Ou seja, é difícil esse prefeito, quando for eleito, ele governar. Então, até se você pode fazer o caso também de fazer uma ligação direta entre o prefeito que você quer votar e a força política no estado, no país, ou seja, você tentar fazer esse entrelaçamento, né? Até para saber se esse candidato, uma vez eleito, ele vai ter algum trânsito, né, a nível de governo do estado, a nível de governo federal, ele vai ter essa capacidade de fazer parcerias. Porque toda gestão municipal precisa de parcerias. Precisa, porque tem recursos diretos, que vêm direto dos municípios, mas eu preciso de uma articulação estadual e nacional
para que o prefeito possa fazer o calçamento, a ponte, levar energia, por exemplo, até o povoado, que eu estou pensando que ainda não tem energia, né? Sei lá, de fazer melhorias de desenvolvimento, né? Eu acho que é uma frase, é uma palavra até, né, que a gente tem que bater bastante nessas eleições, é desenvolvimento, né? Nossa sociedade precisa bastante de se desenvolver, né? Eu achei muito interessante esse conselho de olhar para o retrovisor, porque às vezes as pessoas também têm a memória curta. Muito. Tem a memória curta do que deu errado e do que deu certo, mas acabam esquecendo. E os políticos também, sabendo disso, agem conforme essa memória curta. Querem deixar para acertar só no final, na véspera, e aí a população tem medo, vou concordar com o professor, que é olhar para o retrovisor, saber o histórico completo e pesar na balança. Pesar na balança. Eu lembro aqui de uma política, saiu recentemente nos jornais, né, de circulação nacional, que 2021, se eu não me engano, 2021 teve um momento em que se reduziu bastante a desigualdade, né? E aí você pega esse dado, né? Aí você olha, poxa, mas foi muito bom. Só que é uma política que se fez diferente até do Bolsa Família, que o auxílio emergencial foi bem diferente do Bolsa Família, na política em si. Foi só um momento, e esse momento foi onde? Bem próximo da porta eleitoral. Ou seja, se você observa isso, é algo que até impede de você olhar para o passado. Porque a pessoa está querendo ver naquele momento imediatista, né? E esquece de olhar para o passado. Por isso é interessante olhar para o retrovisor para saber. Por exemplo, né, eu lembro que uma revista de grande circulação nacional colocou assim, o enigma nordestino, né? Como é que o momento em que o Nordeste mais aumenta ou diminui sua desigualdade, e é o momento que mais vota contra aquele que diminui a desigualdade, ou seja, no caso Bolsonaro. Porque olhou para o retrovisor, né? Ou seja, sentiu as mazelas no passado e quando observa naquele momento não caiu, né? Ou seja, nesse conto, né? Tá certo, muito obrigado. Professor Robert Bandeira, é sempre uma satisfação poder contar com sua presença. É sempre uma conversa saudável, produtiva. A gente agradece toda a gentileza em ter estado aqui com a gente hoje. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, continue ligado com a gente, nós voltamos em instantes.